Poucos minutos, grandes reflexões. Uma análise da vida, da história e da sociedade através de uma ótica bíblica e dos preceitos fundamentais de Cristo Jesus, com o pastor Adélio Júnior, pastor da Igreja Congregacional de Centro-Sé, Bahia. Esse vídeo é especial, nós vamos usar dois cenários, porque nós queremos trabalhar a ideia da construção de cerca e ponte. É um presente nosso às mães e, por que não dizer, aos pais que também nos escutam. E assim queremos fazer um choque de cenário para que, ao imaginar, você tenha duas escolhas: cerca ou ponte. Você escolhe. A ponte une, a cerca divide. Vamos ficar um tempo meditando sobre Deus nos chamou para isso. Deus nos chamou para unir, nos chamou para conciliar, porque Cristo fez a reconciliação na cruz. A mãe que sai por aí apenas construindo cerca em torno de seu filho, quando der por si, ele estará em confinamento. A Bíblia diz, porque ele, Jesus, é a nossa paz, o qual de ambos fez um. Num tempo em que se separa tanto, cada criança no seu quarto, completamente confinado, as mães, evangélicas ou não, precisam ensinar os filhos a construírem pontes, a serem pontes, não viverem em confinamento. Dois estados são unidos, duas populações unidas. Tudo isso porque alguém resolveu construir uma ponte. Seja você mediador no meio dos conflitos, seja você um instrumento feito para unir, não para separar. Pela cerca, até se vê, mas não se consegue abraçar. Pela cerca, amplia-se a fome. Quando você olha, por exemplo, uma vaca, um bezerro, uma cabrinha, um cabrito, você percebe que pela cerca amplia-se a fome e só é possível ouvir o berro. A cerca é cruel. Somente a paciência tem condição de transpor a cerca. Ensine seu filho a ser o mediador de conflitos. Para ser o mediador de conflitos, nós temos dificuldades. Porque em cada conflito você tem três lados. O lado de um, o lado de Juazeiro, o lado do outro, de Petrolina, e o lado da razão, do rio que está no meio. Atrás de mim aqui você tem o espaço em que era utilizado para se levantar quando o vapor vinha. Então, para ser mediador de conflito, você tem que analisar os contextos, analisar situações da Bahia, Juazeiro, de Petrolina, em Pernambuco. Então, como o vapor era o meio de transporte e o meio de trazer recurso para esse bipolo, foi priorizado a cada vez que o vapor passasse, levantava a ponte. Por isso a música folclórica até já que diz: achava lindo quando a ponte levantava e o vapor passava num gostoso vai e vem. Petrolina e Juazeiro, a ponte foi o mediador, a ponte foi o meio e resolveu algumas situações. Antes o transporte era feito por meio de barco, mas como passar as cargas, os caminhões, os pequenos carros, os outros veículos, tudo isso aconteceu porque alguém construiu uma ponte. Isso é, para que você seja a ponte no meio do conflito, analise os contextos, veja as situações. Lembra que tem três lados. O lado de um, Juazeiro. O lado de outro, Petrolina. E o lado da razão. Porque construir pontes é simplificar movimento, é igualar lados, é dar trânsitos às vidas sedentes de comunicação. Porque construir ponte é fazer conhecido o Cristo que reatou os laços da terra com o céu. Construir ponte é avisar que só há um caminho para juntar
o coração humano ao coração de Deus. Construir pontes é encurtar a distância entre corações separados. Quantos filhos morando na mesma casa, em situações de discordância? Quantos cônjuges vivendo no mesmo teto e a ponte entre eles já foi derrubada, já foi cortada, só tem apenas cerca? Construir ponte é apaziguar conflitos. Transforme a sua casa. Não construa cercas, mas ensine a seus filhos a serem construtores de pontes. Antes da cruz estava separado, o véu ainda não tinha se rasgado. De um lado eu, do outro Deus, mas pela cruz fomos aproximados. Depois da cruz, do Salvador mudou a história de um pecador que era eu, longe de Deus, mas pela graça, salvação concedeu. Inscreva-se no canal, deixe seu like e marque o sininho para ser avisado de nova postagem. Deus te abençoe.